Convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo, o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, dando continuidade às disposições das bem-aventuranças do nosso Senhor. E assim diz Mateus, capítulo 5, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém. Oremos ao nosso Senhor. Nosso Deus, nós mais uma vez te pedimos que o Senhor me use para a glória do teu nome e a edificação do teu povo, na exposição, ó Deus, desta bem-aventurança. Que possamos, ó Deus, ser instruídos por Ti brevemente nesta exposição e que ao ouvir, ó Pai, a exposição da Tua palavra, nós possamos desejar ardentemente, ó Pai, ser misericordiosos, como o Senhor é misericordioso. Que estejamos dispostos, ó Deus, a agir com misericórdia para com o próximo, porque o Senhor agiu com misericórdia sobre nossas vidas. Que nossos ouvidos, ó Pai, estejam atentos para ouvir o que o Senhor tem a falar a nós nesta noite. É o que eu te peço, Senhor. E usa-me, Pai, na pregação, com intrepidez, com ousadia. Fala ao teu povo, Pai. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos caminhando por estas bem-aventuranças e é interessante observarmos que estas bem-aventuranças, como venho falando, elas estão todas ligadas às outras, elas não podem ser separadas umas das outras. Nós observamos primeiramente, na primeira exposição que fizemos, que bem-aventurado é aquele que é humilde de espírito. Ele é aquele que sabe da sua condição vil. Ele é um pecador miserável que carece da graça de Deus. Ele não é uma pessoa que se orgulha do que ele possui. Ele não é uma pessoa que se orgulha do que ele é. Ele sabe com a sua condição diante do Deus que está diante dos seus olhos. Mas ele não é somente alguém que vai reconhecer isto diante do Senhor. A próxima bem-aventurança vai dizer: bem-aventurados os que choram. Este homem não se reconhece a sua condição, mas ele chora pela sua miséria. Ele chora pelos seus pecados. Ele sabe que é um transgressor da lei de Deus. Ele sabe que não tem andado como o Senhor requer em sua palavra. Então ele vai chorar. Mas ele é alguém que não chora simplesmente pelos pecados que ele tem cometido contra o seu Deus. Ele é alguém também que chora pelos pecados que aqueles que estão ao seu redor cometem. Ele vai lamentar porque os homens não amam a lei de Deus, mas aborrecem a lei de Deus. Ele vai chorar porque os homens não têm desejado fazer aquilo que o Senhor requer em sua palavra. Mas a bem-aventurança não termina por aí, as bem-aventuranças não terminam por aí. Na terceira bem-aventurança nós vemos que existem aqueles que são mansos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. São aqueles que eles não desejarão fazer com que todas as coisas possam ser para o seu próprio benefício. Ele não vai ser aquele tipo de pessoa que vai procurar a sua justiça e vai sempre reivindicar as coisas. Não. Ele é alguém que é manso. Ele é alguém que é manso como o Senhor é manso. Aquele homem que é manso, ele é aquele que também vai ser bem-aventurado, como na próxima bem-aventurança, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Ele vai tentar viver de um modo que é agradável ao Senhor. Ele vai procurar viver segundo a justiça de Deus que aponta para a retidão que nós devemos ter nesta nossa vida. Uma vida segundo a justiça de Deus, segundo as regras de Deus, uma vida de santidade. E uma vez que ele desfruta de todas estas verdades,
ele não pode não ser misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos é uma consequência natural de ser humilde, de chorar, de ser manso, de ter fome e sede de justiça. Isso faz parte, meus irmãos, do caráter que nós possuímos. Porque, como tenho falado, as bem-aventuranças tratam do caráter daqueles que pertencem ou são membros do reino dos céus. Então você não pode abrir a boca e pensar, não, eu sou humilde, mas não sou manso. Eu sou manso, mas não sou justo. Eu tenho fome e sede de justiça, mas não sou humilde. Eu sou misericordioso, mas não tenho nenhuma das outras bem-aventuranças em mim. Não. Todos estes mandamentos estão ligados uns aos outros e você também tem de ser misericordioso. Isto é o que este sermão do nosso Senhor nos ensina, e isso é o que o Senhor requer de nós. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Uma vez que nós fomos salvos por Cristo, nós possuímos um caráter que é distinto do caráter daqueles que estão neste mundo. Aqueles que não conhecem a Cristo, eles não possuem virtude como esta. Eles não podem ser misericordiosos como é reivindicado aqui nesta bem-aventurança. Porque a bem-aventurança, meus irmãos, está tratando, mais uma vez, sobre aqueles que pertencem ao reino dos céus, aqueles que foram resgatados, salvos do inferno e agora conduzidos para a maravilhosa luz de Cristo. Foram aqueles que foram regenerados pelo próprio Senhor. A misericórdia apontada aqui não é uma virtude natural do homem. Não é alguém que nasceu e ele é naturalmente misericordioso, não. Aqui faz parte de um caráter, de uma nova vida que foi implantada pelo Espírito Santo de Deus no coração do homem através da proclamação da palavra. E através dessa proclamação da palavra, este Espírito agiu com a palavra. E o pregador pregou aos ouvidos daquele que ouviu a palavra, e o Espírito Santo foi até o coração e vivificou este homem. Agora ele é misericordioso. Então não é algo natural, não. Mas nós poderíamos pensar então, mas o que é ser misericordioso segundo esta bem-aventurança? Nós poderíamos começar inicialmente tratando sobre o que não é ser misericordioso segundo esta bem-aventurança. Ser misericordioso aqui, meus irmãos, não é a mesma coisa que aprovar o que fazem no mundo, mesmo sendo algo errado. Porque alguém poderia pensar assim, eu sou tão misericordioso que as pessoas têm feito coisas ao meu redor, têm feito coisas erradas, têm agido com injustiça, mas eu sou misericordioso demais, eu não vou intervir, eu não vou me opor, eu vou ficar na minha. Eu não vou me envolver com tais coisas. Por quê? Porque eu sou um homem e uma mulher misericordiosa. Sou misericordioso. Ser misericordioso também não é a mesma coisa que nunca repreender alguém quando faz algo errado, quando ele está em falta. Porque alguém pode imaginar, esta pessoa tem transgredido a lei do Senhor, mas eu não vou repreendê-lo. Eu vou me afastar desse tipo de atitude, ou deste tipo de repreensão, porque, afinal de contas, eu sou misericordioso demais. Então, não vou repreendê-lo pela sua falta. Isso não é misericórdia segundo esta bem-aventurança que está aqui diante de nós. Ser misericordioso não significa deixar que façam tudo o que quiserem com você ou com os seus. Estão praticando coisas terríveis contra mim, estão praticando coisas terríveis contra aqueles que são meus, contra a minha família, contra aqueles que são tão caros para mim, mas eu sou misericordioso demais, eu vou deixar eles caminharem fazendo tudo o que querem contra aqueles que são meus. Ser misericordioso não é necessariamente isso. Por mais que em algum aspecto envolva a sua bondade em não tentar retrucar ou devolver algo, não é, para aquela pessoa que tem feito algo contra você ou contra os seus. Existe, meus irmãos, uma diferença, e nós devemos considerar isso como vai colocar um estudioso,
uma diferença entre o que seria graça e misericórdia. Ele vai dizer que graça, ela é uma resposta amorosa quando não se merece amor. É o que aconteceu conosco. Nós não merecíamos amor algum de Deus, mas Ele graciosamente nos redimiu em Cristo. Ele nos salvou. Ele nos tirou do lamaçal dos pecados, nos lavou, nos limpou, nos purificou e fez tudo isso graciosamente. Nós não merecíamos o seu amor, mas Ele nos amou, a ponto de entregar o seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Mas enquanto a graça é uma resposta amorosa quando não se merece amor, misericórdia é uma resposta amorosa induzida pela situação de infelicidade e completo desamparo daquele por quem se deve demonstrar misericórdia. Aquele por quem se deve demonstrar misericórdia, ele é alguém que está infeliz, desamparado, ele é um miserável. A graça, ela vai responder ao que não tem merecimento. A graça é um favor imerecido. Mas a misericórdia, ao angustiado e ao abatido, é aquele que carece de socorro. E se teve pessoas que estavam carecendo de socorro, se existem pessoas hoje no estado de miséria, como nós estivemos, essas pessoas carecem de misericórdia. Assim como nós fomos alvo da graça e da misericórdia de Deus na salvação, aqueles que não conhecem a Cristo também carecem disto. E se misericórdia é a ação para com alguém que está numa condição miserável, foi exatamente isso que Cristo fez conosco, porque esta era a nossa condição. Foi a um estado de pecado e miséria que o pecado em Adão nos conduziu. Que a transgressão dos mandamentos de Deus nos conduziu a este estado miserável. É isso que diz a pergunta de número 27 do Catecismo Maior de Westminster. Qual é a miséria que a queda trouxe sobre o gênero humano? Resposta: a queda trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com Deus, o seu desagrado e maldição, de modo que somos, por natureza, filhos da ira, escravos de Satanás e justamente expostos a todas as punições neste mundo e no vindouro. Meus irmãos, esta era a nossa condição. Nós éramos homens e mulheres que estavam numa condição de miséria. E o pecado que nós cometemos em Adão fez com que perdêssemos aquela plena e bela comunhão que possuíamos com o nosso Deus. Nós vivíamos em plena harmonia com o nosso Senhor no Éden. Adão e Eva viviam em plena comunhão com seu Senhor. Mas o pecado que eles cometeram trouxe uma rebelião terrível. O pecado que eles cometeram fez com que eles se tornassem inimigos de Deus. Então, a queda nos levou a esta condição. Agora, nós não temos mais comunhão com o Senhor. E fomos conduzidos a estar sob o alvo do seu desagrado e também maldição. Foi isso que veio sobre o homem, não foi? A maldição da morte, a maldição sobre a criação, a maldição sobre a mulher, a maldição sobre o homem. A ira de Deus caiu sobre todos aqueles que pecaram contra o Senhor e nós éramos assim. Esta era a nossa condição, nós éramos miseráveis, de modo que nos tornamos por natureza não filhos de Deus, mas filhos de Satanás. E o que nós merecíamos era a condenação eterna. Este era o nosso caminho. Meus irmãos, o estado mais miserável do que o estado daqueles que não conhecem a Cristo não existe. Estado mais degradante, estado mais deprimente, estado mais terrível do que o estado que nós experimentávamos antes, sem conhecer a Cristo, não existe pior do que este estado. Não existe miséria mais profunda do que esta. Mas é interessante, meus irmãos, nós notarmos
que o nosso Senhor, Ele revelou a sua misericórdia para conosco. Porque mesmo tendo nós transgredido a lei dele, mesmo tendo pecado contra ele, mesmo tendo quebrado o seu pacto, na ocasião em que nós quebramos o pacto dele, ele demonstrou muito da sua misericórdia. Ali, enquanto ele revela a maldição sobre a serpente, a maldição sobre a mulher, a maldição sobre o homem, a maldição sobre o cosmos, ele vai revelar aquele que seria o nosso Redentor. Ele vai dizer que a serpente pisaria, morderia o seu calcanhar e ele esmagaria a cabeça da serpente. Esta é uma promessa a respeito daquele que é o nosso Redentor. Em meio à iniquidade, ele vai revelar misericórdia. Em meio à maldição, ele vai revelar toda a sua abundante misericórdia para conosco. Ele envia o seu Filho. Ele se compadece do miserável. E, meus irmãos, não há expressão de misericórdia maior do que a de Deus em Cristo. Do que a de Deus ter enviado o seu Filho, aquele que não cometeu pecado algum, aquele que viveu retamente, aquele que obedeceu a Deus em todos os aspectos e que nunca desobedeceu a Ele nenhuma ocasião sequer. Mas Ele ainda assim enviou o seu Filho para que Ele descesse da sua glória e se humilhasse neste mundo e fosse morto em obediência, e obediência até a morte, em morte de cruz. Esta foi a humilhação do nosso Senhor. Esta é a manifestação da misericórdia do nosso Deus por nós, miseráveis. Foi Ele quem fez isso. Ele enviou a Cristo, o nosso misericordioso e sumo sacerdote. Como diz Hebreus, capítulo 2, versículo de número 17. Cristo, como aquele que é o nosso sumo sacerdote. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Cristo é aquele que é entregue como o nosso sumo sacerdote. Ele não é somente aquele que oferece o sacrifício. O sacerdote oferecia o sacrifício diante de Deus. O sacerdote era aquele que fazia a mediação entre o homem e o seu Criador. Cristo é aquele que é o sacerdote, ele é o mediador, e Cristo também é aquele que é o sacrifício. Ele exerce a função daquele que é sacerdote, ele exerce a função daquele que é sacrificado. Cristo é o nosso sumo sacerdote e ele é aquele que faz propiciação pelos nossos pecados. E está ali, meus irmãos, revelada a sua misericórdia. Quando a ira de Deus deveria cair sobre mim e sobre ti, que era isso que nós merecíamos, Cristo se entregou como a nossa propiciação. Assim como a ira de Deus caía sobre a tampa do propiciatório e ali a sua ira era aplacada no Antigo Testamento, assim sobre Cristo cai toda a ira de Deus e sobre Cristo é aplacada a ira do Senhor que deveria cair sobre mim e sobre ti. Cristo é o nosso sumo sacerdote, ele morre no meu e no seu lugar, ele morre por pecadores miseráveis como eu e você. E aqui, meus irmãos, está exposto, está colocado como paradigma, está colocado como exemplo Cristo, Deus e a sua misericórdia. Uma vez que este Deus ele foi misericordioso para conosco, nós devemos ser também misericordiosos. Qual o padrão? O padrão é Deus. O padrão é Cristo. Uma vez que Ele agiu com misericórdia na sua vida, você deve agir com misericórdia na vida daqueles que estão ao seu redor. Uma vez que Ele foi aquele que perdoou os seus pecados,
você é chamado a também, misericordiosamente, perdoar as faltas daqueles que têm cometido transgressões contra ti. O misericordioso aqui, meus irmãos, é aquele que tem grande misericórdia daquele que é necessitado. Misericórdia daquele que nada tem e um coração sempre pronto a perdoar. Esta é a característica, este é o caráter, este é o modo que vive aquele que é misericordioso. Nós observamos alguém que agiu com misericórdia, por exemplo, para com o próximo, lá em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 nós encontramos a parábola do bom samaritano. Em Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 25, encontramos as seguintes palavras. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia a seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai, procede tu, de igual modo. Quem é o próximo daquele que está no chão? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Ele socorreu aquele homem, ele levou aquele homem para um abrigo, ele chegou ao ponto até de pegar do seu dinheiro e colocar ali, e ainda disse, se algo a mais for gasto com ele, pode fazer o serviço, eu o indenizarei. Meus irmãos, aqui está revelado diante dos nossos olhos uma manifestação de misericórdia para com o próximo. É quando ver alguém em extrema necessidade, alguém no estado de miséria, e ele socorre. Ele não fez o que o sacerdote fazia. Passou de largo, o levita longe também. Essa é a atitude daqueles que não conhecem a Cristo. Esta é a atitude daqueles que nunca foram alcançados pela misericórdia de Deus. Mas aqueles que foram alcançados pela misericórdia de Deus agirão assim. Se compadecerão daqueles que têm necessidade. Meus irmãos, aqueles que foram objeto da misericórdia de Deus demonstrarão misericórdia para com o próximo. Um notável exemplo é a parábola do servo incompassivo sobre isso. Lá em Mateus capítulo 18, versículos 23 a 25. Mateus capítulo 18, versículos 23 a 25, nós encontramos as seguintes palavras. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajuntar contas com os seus servos.
E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, é interessante nós notarmos posteriormente que ele vai dizer: então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Versículo 27 vai dizer: e o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. É interessante notarmos que nesta parábola, um homem possuía uma dívida que era imensa, uma dívida que era impagável naquela condição. Mas o seu Senhor, ele lhe perdoou a dívida. Mas ao invés de ele agir com misericórdia, ao invés de ele agir com o próximo, assim como agiram com ele, alguém que devia tão pouco a ele, ele faz com que aquela pessoa pague tudo. E aquele homem não tinha, e aquele homem suplica, e ele o conduz à prisão. E no finalzinho o Senhor vai nos trazer a lição, ele vai dizer, no finalzinho: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. É exigido de nós, meus irmãos, que nós perdoemos aqueles que têm faltado contra nós, porque nós fomos alvo de um perdão de um Deus que nos perdoou abundantemente. Nós transgredimos a sua lei e possuíamos uma dívida que era impagável. Eu e você não poderíamos pagar a dívida que contraímos contra o Deus que é infinito. Mas Ele, graciosamente, segundo a sua misericórdia, que é infinita, nos perdoou os pecados e nos convida hoje a perdoarmos aqueles que têm pecado contra nós. Aqueles que têm faltado contra nós. Nós devemos demonstrar essa misericórdia. Essa misericórdia deve ser exercida em favor especialmente daqueles que pertencem à família da fé. Sobretudo daqueles que são nossos irmãos em Cristo. Se seu irmão pecou contra você, qual é o seu dever? O seu dever é perdoar o seu irmão. Ah, mas ele não pediu perdão a mim. Ah, mas ele não está arrependido. Cabe a você perdoar. É seu dever perdoar. Assim como o Senhor nos perdoou. E demonstrou a sua misericórdia em nossas vidas. Isso é o que o Senhor requer de nós. A única coisa que nos impede de perdoar o nosso irmão é quando nós somos orgulhosos demais. Quando o orgulho toma conta do coração do homem, ele pensa que ele é bom e grande, e santo e justo demais. E se alguém pecou contra ele, esse homem merece ser condenado. Mas e se Deus nos tratasse assim? O Senhor nos perdoou quando nós pecamos abundantemente contra Ele. Nós devemos seguir o padrão de Deus. Não seguir as inclinações do nosso próprio coração. Mas o perdão, meus irmãos, para com o nosso irmão, especialmente o nosso irmão na fé,
O perdão não deve se limitar a isto não somente. Nós devemos estender o perdão a todos, inclusive aqueles que são os nossos inimigos, aqueles que nos odeiam, aqueles que fazem todo o mal contra nós. Se somos chamados a amar os nossos inimigos, somos também convidados a perdoar aqueles que se voltam impiamente contra nós. Na verdade, meus irmãos, ela deve ser exercida em prol de todos os homens, não excluindo nem mesmo aqueles que perseguem você, não excluindo até mesmo aqueles que perseguem os crentes. Nós devemos perdoá-los. Nós devemos exercer misericórdia para com estes também. Eu sei que é algo difícil de se imaginar, muito mais de praticar, mas é isso que a palavra do nosso Senhor requer de nós. E se tem uma coisa que não está certa aqui, não é a palavra de Deus que não está certa. É a nossa resposta à palavra. É a nossa condição diante de situações como estas. É nós que não estamos nos conformando a esta palavra. Mas nós devemos sim agir, andar com misericórdia, assim como o nosso Senhor agiu com misericórdia em nossas vidas, na obra da redenção. Misericórdia demonstrada para com todos. Não pode ser uma misericórdia como a do fariseu, pois o fariseu ele só demonstra misericórdia para algum tipo de misericórdia para aquelas pessoas que são do seu nível, para aquelas pessoas que são tão grandes como eles. Isso é o que o fariseu vai fazer. Mas nós não. Nós devemos oferecer misericórdia para todos indiscriminadamente, não importa quem seja. E o nosso Senhor, Ele não somente revelou misericórdia para conosco quando Ele se entregou na cruz, ali está de fato a maior expressão da misericórdia do nosso Deus e o nosso paradigma, o nosso maior exemplo. Mas a misericórdia de Deus em Cristo vem em nosso socorro quando também nós caímos. A misericórdia de Deus vem também em nosso socorro quando Ele nos levanta. A misericórdia de Deus vem em nosso favor quando Ele nos protege. A misericórdia de Deus vem em nosso favor quando Ele nos defende, quando estamos fracos ou desamparados. A misericórdia de Deus, meus irmãos, derrama o óleo da cura em nosso coração, em nossas feridas, em nossa consciência e personalidade. A misericórdia de Deus provê o lugar de descanso e o encorajamento de que carecemos pela comunhão de seu povo. Judas escreveu aos primeiros cristãos da igreja primitiva: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Naquele último dia, este mesmo Deus, meus irmãos, trará cura e restauração plena e irá nos transformar à imagem de Cristo. As misericórdias do Senhor são de eternidade a eternidade. São de eternidade a eternidade para com aqueles que o amam. Estas são as palavras de um teólogo. O nosso Senhor, Ele não só demonstrou misericórdia para conosco na salvação em Cristo, mas Ele tem demonstrado diariamente. O fato de nós estarmos vivos aqui hoje é uma prova inequívoca de que o Senhor tem sido misericordioso contigo. O fato de você estar vivo mesmo em meio a uma pandemia, quando muitas pessoas perderam as suas vidas, é uma prova inequívoca de que o Senhor é misericordioso. O fato de você ter uma igreja para congregar hoje, no dia do Senhor, com culto pela manhã e culto à noite, é uma prova inequívoca de que o Senhor é misericordioso. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele é sempre misericordioso. Aqueles que vivem por misericórdia devem então estar prontos a exercer misericórdia. Não é só pensar que é misericordioso, é ser misericordioso na prática. É socorrer quando alguém precisa. É exercer com as mãos
Alguém disse que, certa vez, em algum lugar, estavam Sinclair Ferguson e algum outro teólogo aí assistindo alguma palestra, algo dessa natureza, e eles estavam sentados nos bancos, e uma senhora passou com algumas bandejas com água, e na frente dela, da frente deles, ela passou e tropeçou e caiu com aquelas bandejas na frente deles. O Sinclair Ferguson olhou assim e ficou como que compadecido, pensou assim, coitada dela, ela caiu aqui na minha frente. Então o outro homem disse assim, não, você não teve a misericórdia, ela tem mãos e pernas, age, vai e socorre, levanta ela. A misericórdia não é algo que eu devo simplesmente sentir, a misericórdia não é algo que eu devo simplesmente falar, a misericórdia ela tem braços, a misericórdia ela tem pernas, a misericórdia vai até o necessitado, a misericórdia levanta aquele que tem necessidade. Isso é misericórdia. Misericórdia na prática é ação para socorrer aqueles que carecem do socorro. Foi isso que o Senhor fez conosco. E não somente idealizou na eternidade um plano bendito de redenção. O nosso Senhor fez acontecer através de Cristo e Ele estendeu até nós as suas mãos de misericórdia, resgatando do nosso estado vil que nós estávamos. Este é o nosso exemplo de misericórdia, eu repito. Devemos ser misericordiosos, meus irmãos, porque nós alcançamos misericórdia. Nós devemos ser misericordiosos, porque a prática das boas obras é o grande fim para o qual nós fomos criados. É isso que diz Efésios capítulo 2, versículo de número 10, que nós fomos criados para as boas obras. Nós devemos ser misericordiosos porque, pela prática da misericórdia, nós resplandecemos o caráter de Deus. O caráter de um Deus que é misericordioso. É isso que nos ensina Lucas, capítulo 6, versículo de número 26. 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Veja só a ordem. Sede misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai. Isso é o que é requerido de mim e de ti. Essa é a prática, este é o caráter de Deus que deve ser revelado nas nossas vidas. Nós devemos ser misericordiosos porque um dia daremos conta da nossa administração ao nosso Senhor, de tudo aquilo que o Senhor nos deu para que usemos com misericórdia. Tudo aquilo que possuímos, tudo aquilo que o nosso Senhor nos deu nas nossas mãos para que sejamos mordomos e para que administremos com misericórdia, socorrendo aqueles que carecem. O Senhor um dia vai exigir de nós. Ele vai requerer de nós. E espero que Ele jamais nos chame de administrador infiel. Que sejamos administradores fiéis daquilo que o Senhor nos deu, agindo com misericórdia. Aqueles que são misericordiosos alcançarão a misericórdia do Senhor. Meu irmão, você é alguém que se compadece do próximo? Você é alguém que tem misericórdia daquele que está ao seu redor necessitando de socorro? O que você faz quando vê o seu irmão precisando de ajuda? Eu não me refiro aqui simplesmente a ajuda material, não. Eu me refiro a alguém que está de fato abatido, triste, ele está profundamente mal na alma, ele carece de socorro. Será que você se compadece daqueles que carecem de socorro? Ou você simplesmente é um daqueles que diz, venha a mim? Somente a mim, eu quero ser socorrido, eu quero ser ajudado, eu quero que os homens venham me socorrer. Você deve demonstrar misericórdia com aquele que está ao teu lado. Não importa quem ele seja. Nós devemos ter um intenso desejo de aliviar as necessidades do miserável. Não é um desejo pequeno, não, mas um desejo intenso
para ajudar aqueles que precisam. Meu irmão, você é alguém que se importa com as almas daqueles que perecem? Será que você ora pela salvação daqueles que andam nos caminhos de Satanás? Será que você tem se compadecido daqueles que não conhecem a Cristo? Que testemunho você tem dado diante destes que não conhecem a Cristo? Será que olhando para você e para as ações que você pratica, eles podem ver Cristo? Será que na unidade da nossa igreja, será que na unidade daqueles que são membros desta igreja, os homens poderão olhar e conhecer a Cristo e poderão glorificar ao nosso Senhor? Será que você tem tentado testemunhar deste Evangelho diante daqueles que carecem do que é mais excelente neste mundo e fora deste mundo, que é Cristo? Meus irmãos, nós deveríamos nos compadecer daqueles que estão no estado de miséria como nós estávamos. Nosso coração deve arder no sincero desejo de testemunhar a respeito deste Cristo que nos salvou. Nosso coração deve desejar ardentemente se utilizar de toda e qualquer ocasião para falar sobre Cristo. Não importa qual seja o assunto, Cristo ser introduzido. Não importa qual seja a conversa, Cristo sendo anunciado. Esta deve ser a nossa maior demonstração de misericórdia para com aqueles que não conhecem o Senhor. Mas será que você tem feito isso? O Senhor foi tão bondoso para contigo em enviar alguém para testemunhar deste Evangelho para você. O Senhor foi tão misericordioso para com você ao permitir que você crescesse numa família de pessoas crentes que ensinam a palavra do Senhor, meio através do qual você foi salvo. Essa misericórdia de Deus na sua vida demonstra essa mesma misericórdia para com aqueles que não conhecem a Cristo. Abra a sua boca, abra a sua Bíblia, leia a Escritura, fale de Cristo. O Senhor não exige somente palavras e pensamentos a respeito disso. O Senhor requer de ti prática. Como falei, a misericórdia ela tem mãos, ela tem pés, ela tem uma boca que fala a respeito daquele que pode tirar o homem do maior estado de miséria que ele está inserido, que é o pecado que o conduz ao inferno. Meus irmãos, nós devemos agir assim. Nós devemos caminhar deste jeito. Porque esse é o modo que o Senhor requer que nós caminhemos neste mundo. Aqueles que são misericordiosos, vai dizer a bem-aventurança, alcançarão misericórdia. Veja, esta é a promessa que nos é dada aqui. Você é bem-aventurado porque você alcançará a misericórdia do Senhor. Esta é uma promessa que é o próprio Senhor Jesus Cristo que faz, e eu não posso jamais deixar de repetir isso. É o nosso Senhor quem diz. Se fosse você dizendo até mim essas coisas, eu poderia duvidar. Se fossem palavras minhas dizendo para você, se você for misericordioso, você alcançará misericórdia, você poderia não acreditar nestas coisas. Mas são promessas do Senhor Jesus Cristo. Aquele que é verdadeiro tal qual o Pai, aquele que promete e de fato cumpre. Aquele que fala e de fato executa. Aquele que diz tais palavras e que nós podemos abraçá-las com toda segurança. Se você for misericordioso, você alcançará a misericórdia. E não pensemos, meus irmãos, que nós merecemos misericórdia por sermos misericordiosos. Esse não é o ponto aqui. Não merecemos o que é bom por causa da força do nosso próprio braço. Aqueles que são misericordiosos são aqueles que sempre alcançarão a misericórdia do Senhor. São aqueles que, quando pecarem contra Deus, tendo se arrependido, sempre terá o favor do Senhor. Sempre será socorrido por seu Deus. O Senhor nos garante isso.
É a misericórdia que é concedida ao misericordioso, que sempre está arrependido dos seus pecados e está certo de que encontrará a misericórdia do Senhor em seu favor. Esta é a promessa para mim e para ti. Não alcançarão misericórdia aqueles que vivem de modo rebelde contra o Senhor e que nunca se arrependem dos seus pecados. Somente alcançarão esta misericórdia aqui aqueles que abandonam, aqueles que deixam as suas iniquidades, confessam sinceramente estes pecados ao Senhor e Ele então nos concederá misericórdia. E se tem um lugar, meus irmãos, em que nós receberemos de modo abundante essa misericórdia do Senhor, é na eternidade. Na eternidade em que nós habitaremos com Cristo. Na eternidade cheia de misericórdia. Não há lugar onde a misericórdia do Senhor e a misericórdia de uns para com os outros se revelará com maior abundância do que o lugar onde nós habitaremos. O lugar que nós desfrutaremos, porque o Senhor nos concedeu misericórdia. Se você é alguém que é misericordioso, você certamente desejará que aqueles que estão ao teu redor e não conhecem a Cristo desfrutem disto, dos céus com Cristo. Então, nosso convite é: sejam misericordiosos ao anunciar a maior expressão da misericórdia de Deus, que é Cristo. Então nós alcançaremos misericórdia. E aqueles que hoje não conhecem a Cristo alcançarão também misericórdia. Que o Senhor, meus irmãos, nos abençoe e o Senhor nos habilite a vivermos assim, como Ele requer em Sua palavra. Isto é agradável a Ele, isto glorifica o nome do nosso Senhor, e isto redunda em bênçãos e benefícios na vida daqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor, pois, nos abençoe. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso Senhor, nós muitas vezes, Pai, caminhamos neste mundo como pessoas que andam como se não conhecessem a Ti, andam como se não tivessem sido alvo da Tua misericórdia. Não somos misericordiosos com aqueles que estão ao nosso redor, não somos compassivos, não somos bondosos, não procuramos socorrê-los, Pai, mas agimos, ó Deus, como aquele credor incompassivo. Nós somos maus, se não fazem o que é bom, se não nos pagam o que devem. Ó Deus, nós esmagamos, Pai. Nós somos grandemente orgulhosos, Pai. Quanta misericórdia falta em nós. Peço-te, Senhor, que o Senhor nos conceda a graça de vivermos como pessoas que são verdadeiramente misericordiosos com o próximo. Que possamos, ó Deus, em nossas vidas manifestar a misericórdia do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a vivermos assim. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu bendito Filho. Amém.